Meus irmãos, nós estamos dando uma caminhada pelas Escrituras, e a de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos estudando por dispensações, que nós já começamos a falar falando sobre duas dispensações, e hoje nós estamos falando sobre a dispensação do governo humano. Quando Deus fez o mundo, criou Adão e Eva, a primeira família, Deus governava diretamente sobre eles. Depois do pecado, durante a dispensação da consciência, Deus deixou o homem dirigir seus próprios caminhos. Depois do dilúvio, Deus permitiu que houvesse um líder humano. Deus está sempre dando oportunidades diferentes. Um líder humano. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que Noé desceu com sua família, o mundo estava todo devastado, e só tinha Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Então só tinha aquelas pessoas ali, que acaba 8 pessoas. O mundo começou todo de novo. Foi um recomeço com Noé. O que foi que Noé fez em primeiro lugar quando Noé desceu da arca? 8:20 diz, e construiu, levantou Noé um altar e sacrificou o Senhor. Então Noé começou bem. Começou com Deus, começou levantando um altar. Não era homem temente a Deus, era homem crente. E ele começou a construir uma geração justa. Seus filhos eram crentes, era uma família cristã, se fosse no tempo de hoje, mas uma família espiritual. Os filhos das noras, todos entraram na arca. Quem já entrou na arca, quem diz glória a Deus, entrou na arca da salvação. Eles entraram na arca que Deus fechou a porta por fora. Veio o dilúvio, destruiu a todos, mas eles reiniciaram o mundo. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, todas as pessoas que moram no mundo hoje são descendentes de 3 filhos de Noé. Então, por exemplo, Caim não deixou geração. Abel também não. Só um filho de Adão foi 7. Então todos somos descendentes de 7. E da geração de 7 foi que veio todos esses que nós vemos hoje como Enoque, Noé, foi da geração de 7, que nós falamos no culto passado. Então começa uma nova geração, um novo tempo. E os 3 filhos de Noé passou ali, depois que Noé saiu da arca, ele viveu 350 anos. Só até eterno, 350 anos. Ele já tinha vivido 600, então ele morreu com 950 anos. Ali, então, Noé ensinou seus filhos, ele morreu. Mas as gerações prosseguiram. Todas as gerações vieram desses 3 filhos de Noé. Hoje, como estão os povos? Às vezes a gente pergunta assim, de onde vieram os astecas e maias que dizem assim, olha, tem muitos livros que se escreveram sobre essas pessoas que apareceram num lugar do mundo. Tudo se origina aqui, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a Torre de Babel. Se origina aqui. Então Noé, ao sair da arca, ele fez um altar. E Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez um pacto com Noé. E o pacto, abre sua Bíblia aí no capítulo 9 de Gênesis. O pacto do recomeço, né? Teve um fracasso, o mundo foi destruído, mas Deus recomeçou o mundo com a família de Noé. E Deus fez um pacto com Noé. Abra aí. 9. Cada irmão vai levantar e ler um versículo. 9:1, 9:2, 3, vão lendo, até chegar cá adiante. Prossiga lendo. Quem vai ler o primeiro? Aqui no público não tem ninguém que sabe ler, não, bora. 9, primeiro. Olha, a bênção que Deus deu a Noé foi a mesma bênção que ele tinha dado a Adão. E se frutificai,
multiplicar e encher a terra. Essa palavra Deus disse a Adão lá no começo. O princípio de Deus era um só. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Versículo 2. Alô? Versículo 3. Então, o que foi que Deus estava dizendo? Olha, vocês vão, todos os animais, todos os peixes, todas as ervas, são para vosso mantimento. Deus está explicando como era a vida, como seria a vida deles dali para frente, né? Tudo vocês vão ser o almoço de vocês. Versículo 4. Isso foi um princípio que Deus estabeleceu lá. Porque ele fez isso, não sei. Não coma o sangue. E quando, lá no, depois, naquela carta que os apóstolos mandaram para os gentios, eles explicaram algumas coisas. Olha, não comereis carne sufocada. Quer dizer, que o seu animal foi morto com sangue. Lá no início, o que é que traz da lei? Não é nem da lei, antes da lei. Aí os apóstolos reunidos decidiram que não podia comer carne sufocada, não podia, quem lembra de tudo? São 4 coisas. Se alguém lembra, me diz. Vamos lá, versículo 5. Versículo 6. Então, a pena capital Deus estabeleceu ali, né? Não fez toda a lei, já estava ali. 7. Esse versículo tem 2 países do mundo que, mesmo sem saber, cumpriu. China e Índia. Os dois juntos têm quase 3 bilhões, quase a metade da população do mundo mora na China e na Índia. Encheu a terra abundantemente. Vamos lá, versículo 8. Eis, vai lá. Concerto aqui, aliança. Esse aqui é o pacto que Deus está fazendo, uma aliança que Deus está fazendo com Noé. Deus também tem uma aliança conosco. Quem tem uma aliança com Deus aqui? Aliança é um pacto, como define uma aliança? Um pacto que não deve ser violado. Então, quando a pessoa casa, não, aliança. Aliança é um pacto que não pode ser quebrado. Então, Deus tinha uma aliança com Noé, para que não quebrasse aquela aliança. Vamos lá, versículo 10. Onze. Disse, olha, vou morrer de outra forma. Não terá mais dilúvio. Tem muita chuva, mas dilúvio, o dilúvio estabeleceu que era universal. Toda a terra foi coberta pelas águas do dilúvio. Então, todos os animais, com exceção dos peixes, morreram. Versículo 12. Treze. Quem já viu esse arco alguma vez? Levante a mão aqui. É o arco-íris, né? Então, quando você vê um arco-íris, parece uma coisa tão significativa. Olha, isso aqui é um pacto que Deus fez com Noé.
Lá depois do dilúvio, disse, olha, esse arco aqui para mostrar que eu não vou destruir mais a terra com chuva. Não vou destruir mais o mundo com chuva. Aquele arco, Deus está presente. Quando você vai passando a ver um arco-íris, lembra assim, Papai do céu está aqui, o sinal dele. Ele disse, eu deixo o meu sinal de que eu estou ali. Aleluia. O sinal dele. 14. O arco nas nuvens. Então, vamos lá. Bom, aqui tem mais versículos, mas aqui foi quando Deus estabeleceu uma aliança de não destruir mais o povo com chuva, que o povo teria alimento com os animais. Deus estabeleceu toda a estrutura de vida deles naquele momento. Foi a provisão de Deus. Então, meus irmãos, depois que passa esse tempo, aí vem, Noé morre e surge as gerações dos filhos de Noé. Como isso acontece? A Bíblia fala que um filho de Noé, descendente de um dos 3 filhos de Noé, de Cão, chamado Nironde, está aqui. Versículo 10, capítulo 10, versículo 9. E este foi poderoso caçador. Versículo 8. E Cush gerou a Nironde. Esses são os filhos de Cão, que eu estou lendo isso aqui. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nironde, poderoso caçador diante do Senhor. Diz o texto, primeiro assim, ele passou a ser poderoso na terra. Foi o primeiro homem a governar os homens. Não tinha nenhum governador antes. Não foi governador, ninguém governou ninguém. Lá no princípio era Deus, depois o próprio homem dirigiu sua vida até o dilúvio, e depois agora surge a liderança humana, por isso se chama governo humano. O primeiro líder que o mundo teve chamou-se Nironde. Ele começou a ser poderoso, ele era poderoso caçador. Se fosse hoje, poderoso seria tecnologia, como Elon Musk, né? Tecnologia. Mas ser caçador era a coisa mais importante do mundo daquela época, porque conseguia trazer mantimento para as famílias. Então, ser caçador era o cargo mais importante que existia. E ele era o poderoso caçador. E ele se tornou líder de todas as pessoas naquela época. Por isso que deixou um vale lá. E ele começou a guiar aquele povo. Aí vem essa ideia brilhante do capítulo 11. Disseram, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo nome toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Esta talvez seja a primeira cidade do mundo, chamada Babel, primeira cidade, que daqui começa Babilônia. Então, Babilônia, que é a cidade que Deus fala, Apocalipse, a cidade mal, surgiu com essa ideia dos homens. E aqui está um projeto para desobedecer. Olha, Deus disse, olha, multiplicai e enchei toda a terra. Deus falou isso? Falou, toda a terra. O que é que eles propuseram no coração? Sempre é o grande problema do homem, meus irmãos. É se propor ser contra Deus. Senão, o que significa ideologia de gênero? O que significa se transformar homoafetivo? O que significa homem querer ser mulher? Significa que o homem está querendo todo dia contestar Deus. E toda contestação tem uma resposta de Deus. O homem quer ser contra o Pai. Lá em Isaías diz assim, eu fiz os homens, criei filhos, e eles se levantaram contra mim. Deus criou filhos, e eles se levantaram contra ele. Bem-aventurado quem ouviu a palavra e ama o Senhor Jesus. Mas tem gente na terra que se levantaram contra Deus, e muitos, não são poucos, levantaram contra Deus. E esse povo se levantou contra Deus.
Eles falavam uma única língua. Todos eles falavam uma língua. Sabe que língua era? Porque essas línguas foram mudando, sofreram mudanças. Mas tem uma língua muito antiga, né, que é o hebraico. Que se originou dessas coisas aqui. Porque ser hebreu significa, uma pessoa que vem antes de, chamado Heber, que era de quem Abraão descendia. Por isso se fala hebreu. Então o hebraico se refere aos hebreus. E os hebreus quem são? Os descendentes de Abraão, descendentes de Heber, que Abraão é descendente de Heber. Que está aqui também na Bíblia. Aliás, aqui adiante ainda. E naquele momento eles tomaram a decisão de construir uma cidade. E com essa cidade, uma torre. E o propósito era fazer aquela torre, porque eles sabiam que existia um Deus. E diziam, Deus está no céu. Então ele falou, vamos fazer uma torre. Vamos subir até o céu. Não foi a mesma proposta que o diabo teve, dizer assim, subirei o céu, serei semelhante ao Altíssimo, e de lá Deus derrubou o diabo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E esse povo aqui queria ir até o céu para confrontar Deus. Nós somos muitos, falamos a mesma língua, e Deus disse alguma coisa aqui muito interessante, diz assim, ó, versículo 6. E o Senhor disse, versículo 6, está aí, 11:6, é isso aí? 11:6. Ah lá, isso aí. Vamos lá? Agora veja que lição interessante Deus tirou ali da união deles. A união deles era para o mal. Mas Deus disse, se as pessoas estiverem unidas, eles se tornam um. Falam a mesma língua. E começam. E agora, não há restrição para tudo que eles queiram fazer. Quando um povo está unido, falando a mesma linguagem, não tem restrição. Isso vale para nós hoje, não para fazer o que é errado, mas o que é certo. Quando o povo se une para o mal, também é assim. A mesma língua, o mesmo povo, e não tem restrição, o mesmo propósito, todos estão no mesmo propósito. E eles começaram a fazer uma torre e subiram, criaram o tijolo, fizeram e começaram a subir uma torre. Se tiver no mesmo propósito, falar a mesma língua, nem nós, povo de Deus, às vezes as línguas que falamos, cada um puxa para um lado, puxa para o outro. Aqueles dias, no momento que eles se uniram todos para fazer uma torre para chegar até o céu. Quando nós estamos unidos, temos a mesma língua, temos o mesmo propósito e não tem restrição. Você pode fazer coisas grandes para Deus se você estiver reunido. Mas eles queriam fazer uma torre, e aí vai começar a fazer a torre. E aí surge, o Senhor diz assim, o que Deus disse? Eia desçamos. Por que Deus disse eia desçamos? Quem está falando é o Pai, o Filho, como? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é a mesma coisa que Deus disse lá no Gênesis. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Desçamos aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos descer, vamos confundir a língua deles. Ora, quando Deus falou que eles deviam se espalhar pela face da terra, eles não obedeceram. Porque eles tinham a mesma língua, moravam no mesmo lugar. E esse lugar é a região do Oriente Médio, por ali. Por ali, Babel, onde foi Babilônia. É tudo na mesma região. Todos moravam na mesma região. Era um só povo, moravam no mesmo lugar. Mas Deus tinha um propósito de encher a terra. E aqui vem. Deus veio, desceu, mudou a língua deles, começaram a falar línguas diferentes. E é interessante que, aí sim, aqui começam todas as nações. Aqui é um momento muito interessante na história da humanidade. Deus fez uma coisa como castigo para eles, mas foi exatamente o propósito que Deus queria para o mundo. E eles se espalharam pela face da terra, cada um que falava a mesma língua se juntaram. E aí se espalharam pela face da terra. É como você diz assim, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já tinha índios aqui. Como é que eles chegaram aqui? Quando chegaram no Peru, os astecas, os maias, que é o povo mais antigo das Europas, das Américas, como é isso? Exatamente a Bíblia explica. Ninguém
cientistas descobriram exatamente o que foi que houve. Mas a Bíblia diz que não foi. As pessoas saíram, fizeram suas embarcações e andaram pelo mundo. Quando eles chegaram, aqueles que foram mais inteligentes ficaram mais perto, né? Mas aqueles que ficaram lerdos, foi para mais longe. Foi muito mais longe, então, porque eles todos estavam no mesmo lugar. Só que eles fizeram jangadas, que era um transporte que já faziam, jangadas e espalharam pela face da terra. Aí quando o pessoal descobriu o Brasil, não, o Brasil já estava descoberto, já tinha morador aqui. Então, quando eles chegaram nas Américas, nas Américas, são América Norte e América do Sul, já tinha morador lá. Então, isso foi a distribuição que Deus fez pela face da terra. E a ciência não tem explicação para tudo isso, mas a Bíblia tem. Naquele dia que a língua se tornou o primeiro fator étnico, ou seja, o fator de separação entre as pessoas. Então ali, quem tinha uma língua foi para um lugar. Aí uns foram para a Europa, outros foram para a África, e assim para a Ásia, América, foram distribuindo, primeiro aqueles que chamam, depois chamavam de índios, mas não era, na verdade, esse nome índio foi para menosprezar o povo, que eles eram donos da terra, eles chegaram lá. Então veio outros mais civilizados, se achando mais civilizados, e começaram a assumir o lugar deles ali, não é? Então nós precisamos pensar aqui, ó. Cada um desses povos, vou citar só aqui alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Os filhos descendentes de Cão. Os descendentes de Cão são os da África, da Arábia e da Mesopotâmia. Né? Ele teve esse Cush, Etiópia, Put, Líbia, Canaã, Palestina, Misraim, Egito. Esses são os povos descendentes desse filho de Noé chamado Cão. Etiópia. Agora vem depois os filhos de Jafé. Foram os índios europeus, que primeiro habitaram a Europa. Da história antiga da Europa. Esses se espalharam por Rússia, Magog, russos, Java, gregos, latinos e franceses, Tubal, Turquia, Gomer, alemães, celtas, eslavos, escandinavos, suecos, dinamarqueses, tudo isso. Daí. Depois veio os filhos de Sem, saiu os judeus, saiu outros povos, os filhos de Sem, os semitas, os filhos de Sem, que é onde a fé. Mas como isso aconteceu? Eles se juntaram, quem fala a mesma língua. Daí nasce as etnias. Olha que coisa interessante. Tem uma pessoa de cor negra ou de cor branca. Tem uma que tem o olho puxado, pequenininho, os chineses, os coreanos, são pequenininho, magrinho. Todos dão de 40 a 50 quilos. Todos são assim. Mas tem os ingleses altões, brancões. Mas tem os japoneses que são mais avermelhados, tem os chineses mais avermelhados, assim. Tem gente de cores diversas. Como surgiu isso? Exatamente naquele dia. Como surgiu as cores? Por isso que ter preconceito é a coisa mais idiota do mundo, né? Deus fez as cores, as disciplinas das pessoas pelos continentes. Quando as pessoas demoraram ali algum tempo, que ninguém nasceu branco. Quando Deus fez o homem, Adão quer dizer vermelho. Então o homem era nem preto nem branco, era moreno. Quando Deus fez o primeiro homem, ele não era nem preto nem branco, ele era moreno. Quando se espalhou pela face da terra, aí vem todas as cores, as etnias. Foi aqui que começam as nações do mundo. Foi aqui que começam as línguas e começam as cores, né, do corpo, o jeito do cabelo, o jeito dos olhos. Então, nessa distribuição, foi para onde eles foram a partir de Noé, a partir da torre. Quando eles saíram dali, cada um foi para um lugar. E quando eles foram formando as nações. Com o tempo, isso é tão interessante, que tem um povo em Israel chamado judeus etíopes. Esses judeus, eles foram durante a dispersão dos judeus no ano 70, eles foram para a África, para a Etiópia. Eles eram todos judeus, moreno claro e tal. Quando eles voltaram agora, nos últimos anos, todos eles negros, exatamente igual aos africanos.
cabelo bem igual dos africanos, é judeu que não casou com um africano. Era judeu casando com judeu. Porque diz a ciência, a antropologia, que com 300 anos uma família morando num lugar, seus descendentes serão de acordo com aquele lugar. E tem, a partir do clima, nós chamamos raios actídicos, são os raios solares, que influem na nossa formação, da nossa genética. Isso é como Deus faz as coisas, tão interessante, que todas as pessoas surgiram, a ciência nunca vai explicar nada disso, porque é difícil explicar isso. A Torre de Babel foi o ponto de dispersão das pessoas para criar novos povos, novas nações, novas etnias, novas linguagens, novas formas de ver, novos costumes, novas formas de vida. Quem fez isso? Deus. Os homens pensaram que podia ficar ali mesmo, todos no mesmo lugar. Ele disse, não, não é assim, vocês agora vão procurar da mesma língua, e cada um se juntou, olha, você fala a minha língua, vamos para cá. E foram se distribuindo pela face da terra. Isto é algo simplesmente maravilhoso. Porque Deus é tudo. O homem só faz descobrir o que Deus fez. Tem um cientista cheio de pose, doutor não sei o quê. Nada. Toda a sabedoria vem dele, todo o poder vem dele. Tudo! Até distribuir as pessoas na face da terra foi ele que fez. Ele usou da sabedoria dele. E agora eles vão de qualquer forma sair, porque eles vão se unir um ao outro. Então quando ele chegar naquele lugar que a língua era diferente, já era repelido, ele ia para adiante. E até chegar em lugares bem distantes, lá do Oriente Médio, veio para aqui no Brasil, veio para lá no Peru, veio para em todas as nações do mundo, as mais importantes. Quando chegaram os descobridores nos Estados Unidos, já tinha os indo-americanos lá. Quando chegaram na Europa, já tinha os indo-europeus lá. Então, eles não chegaram em 1500, em 1992, descobriram a América. Nada disso. Esse povo já estava lá desde antes de Cristo. A Torre de Babel fez com que pessoas passassem anos também viajando, gerando filhos e prosseguindo a viagem, até chegar em lugares mais longínquos do Oriente Médio. E Deus fez isso porque Deus é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer. Os homens pensam assim, nós agora somos poderosos, estamos todos juntos. Quem vai vencer a gente? Mas existe um Deus no céu que tem todo o poder no céu e na terra. Reinos poderosos, como Babilônia caiu, como os romanos caíram, como a União Soviética Socialista Comunista caiu. Ninguém se mantém de pé diante dele, porque o Todo-Poderoso é Ele, aleluia. Alguém pensar no governo, é um poder judiciário, diz, não, vou fazer o que eu quiser. Mas não é assim. Deus está no controle, aleluia. Deus tem um controle da história, dos países, dos governantes. No dia que Deus quer, basta, cai. Ninguém ficará em pé diante dele. Quando ele determinar, acabou, aleluia. Acabou. Deus disse para aquela geração lá de Noé, olha, se convertam. Aí Deus disse, acabou Noé, pode entrar na arca. Todo mundo morreu. Porque Deus é que tem o poder sobre todas as coisas. Então, ela não fica com medo. E se tiver um sistema comunista, não se preocupe com nada. Quem tem a chave de todos os tesouros é o Senhor. Quem tem a chave de todo o poder é o Senhor, nosso Deus, aleluia. Ele que comanda tudo. Então as pessoas se reuniram pela sua língua e se formaram as nações. E hoje nós temos milhares de tribos espalhadas pelo mundo. Tem 200 e poucos países, mas tem tribos, milhares de tribos que ninguém nem conhece ainda. Aqui no Brasil tem tribos no Amazonas que ninguém nunca chegou perto deles. Mas eles existem. Pelos satélites que fotografam. Tem tribos tão longe, no Amazonas tão longe que ninguém conhece. Mas Deus conhece todos eles. Deus sabe o nome e endereço de todos os homens da face da terra. Aleluia. Porque nós dizemos que tem 8 bilhões, pode ter muito mais. Pode ter povos ainda que não foram descobertos e muitos. E povos não alcançados também através do Evangelho. Mas é importante você lembrar que tudo isso, quem tem o controle é nosso Pai Celestial. Todo o controle de todas as coisas estão nas mãos do Senhor, nosso Deus. É Ele que fez tudo. Inclusive, a cor da nossa pele. Isso é tão legal de pensar. Deus fez de uma coisa ou outra. Porque Deus gosta de coisa colorida, né? Mais claro, mais escuro. Se ele fosse todo mundo branquelo, não seria isso. Então todo mundo é diferente.
Deus fez nós todos diferentes um do outro. Olha, nós somos 8 bilhões ou mais, e cada um tem o seu DNA. Mas tem uma coisa muito interessante. Tem uma pesquisa que chama XY, né? Os cromossomos. E eles estão chamando de cromossomo. Fizeram uma pesquisa de verificar de onde surgiram os seres humanos. E tem uma pesquisa recente que diz que todos os seres humanos vieram de uma mulher. É por isso que eles agora chamam, até, não sei se sarcasticamente, que eles não acreditam, mas eles chamam Y e X. Um ele chama de Eva, outro ele chama de Adão. Isso é uma pesquisa científica com o nome de Eva, de Adão e Eva. E essa pesquisa mostra que se verificou o gene de todas as épocas da história, e todos os DNA indicavam para uma mãe única da humanidade e um pai único. Eles não querem. A Bíblia diz que os homens estiveram contando a história de Adão para cá 6 ou 7 mil anos. Ele disse que a história está certa, mas tem 150 mil anos. Pelo menos já começou a acreditar, né? Que tem uma coisa genética que está em toda a raça humana. Mostrando o seguinte: todos nasceram de um casal só. E eles, tanto é que eles chamam X e Y de Adão e Eva. É o DNA X, DNA Y, e coloca lá o nome Adão e Eva. Isso, você pode pesquisar na internet e achar isso. Adão e Eva como a base genética para a humanidade. São pesquisas científicas de alta profundidade, que pegou genes de todas as gerações e perceberam que toda a humanidade nasceram do mesmo genes, da mesma origem. E quem é a origem? Deus é a origem, aleluia, Deus é a origem. Então isso tudo é simplesmente maravilhoso. Você começa a estudar essas coisas e vê assim: quão grande é o Senhor, quão poderoso. Hoje a ciência não mais tem poder de confrontar. Só esses pseudos doutores é que vai para a universidade tentar confrontar os jovens sobre a fé. Mas a ciência verdadeira, a ciência mais profunda, já percebeu que a Bíblia tem razão, né? Tem um livro que a Bíblia tinha razão, um livro muito interessante que fala sobre essa descoberta. E a Bíblia tinha razão. Então tudo isso que está acontecendo hoje, falar tanto esse negócio de dilúvio universal, nunca aconteceu, não aconteceu. Em 1950, 1970, descobriram a arca de Noé, lá no Monte Ararat, já foi descoberta. Ou seja, eles começaram, hoje já tem prova arqueológica que tudo que diz na Bíblia já não dá mais para se dizer que a Bíblia era mito, que a fé é um mito. Não, nós queremos um Deus verdadeiro e poderoso, aleluia. Todas as teorias científicas vão caindo, mas quem crê no Senhor permanece para sempre, amém? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa sobre isso que nós falamos hoje? Sempre estou perguntando, porque nós vamos falar coisa que você não sabia ainda, e quer perguntar, pode perguntar sobre a raça humana, como é que foi formada. Então, é tão interessante isso. Como é que nós chegamos até aqui? Passamos todos esses processos de Deus lidando com o homem para espalhar pela face da terra, e nós estamos aqui, longe da origem, né? Longe lá do Oriente Médio, bem distante, mas estamos aqui, porque Deus quer que você esteja aqui para ser bênção aqui. Quer falar alguma coisa? Levante a mão. Oi. Muito bem, estamos falando sobre os dinossauros. Dinossauros. Existe uma teoria também que pode ser bíblica, que os dinossauros existiram antes do dilúvio. Eles eram tão grandes que não cabiam naquela arca que Deus mandou fazer. Então, o que se diz, estudando a lógica bíblica, é que os dinossauros existiram, mas antes do dilúvio. Quando houve o dilúvio, morreram todos os dinossauros, e os animais de menos tamanho ficaram na arca. Então, os dinossauros, eles existiram antes do dilúvio. Obviamente que se descobriram porque encontraram ossadas gigantescas, né? Coluna vertebral gigantesca, e começaram a descobrir que tinham animais maiores de todos que estão por aqui. Então isso que é, essa ideia dos dinossauros é uma ideia baseada em ciência. Ele não sabe quanto é que desapareceu, mas a Bíblia diz, foi no dilúvio. Todos os animais não morreram, só ficaram vivos os animais que Noé entrou na arca. Se algum tipo de animal Noé não entrou na arca, não levou para a arca, ele não existe mais.
Acabou ali. É por aí. Oi? Não. No Jardim do Éden. O ser humano, se você fazer... como é que contava os anos no Velho Testamento? Contava pela idade, por exemplo. A idade de Metusalém, 999 anos. Ele teve um filho, vai somando a idade do filho dele. Então vai somando as idades até ter um calendário. Se contava a idade pelas idades das pessoas que vinham. Porque a Bíblia é interessante. Tem a sequência de idade de vida de todas as pessoas. Começa a falar Adão. Quando você vai lá em Mateus, fala desde Abraão. A genealogia de Jesus Cristo fala de quando começou. Quando você começa a ver a idade de cada uma dessas pessoas, vai somando. Depois vieram a organização dos calendários. Então, pelas essas verificações históricas, o homem tem 6.000 e poucos anos na Terra. 6.000 e poucos anos, não a Terra, os homens. Porque a Terra começa a contar idade a partir do primeiro homem, de Adão. Então, Adão, a Bíblia fala, a idade que Adão morreu, vai dizendo as idades, vai somando. Isso soma hoje 6.000 e poucos anos da história do homem na Terra. Essa é a história à luz da Bíblia. Obviamente que o cientista diz que tem 100 mil anos, 150, 250, 1 bilhão de anos. É chute para todo lado. A ciência chuta muito nessas coisas, não tem prova, porque não tem como provar isso em um laboratório. Irmãos, existe muito conceito sobre os dias. Diz que que um ano tinha 29 dias, não sei o quê. Isso tudo são coisas que a gente não tem como provar. Que anos? Deus está falando de anos para a nossa geração. Eu acho que aqui eles viviam esses anos mesmos. Minha teoria é essa. E na Bíblia não fala nada sobre quantos dias tem um ano desse. Mas a Bíblia lá adiante tem um texto que diz que a idade do homem será de 70 anos. Ou seja, o homem vivia muito. Depois do dilúvio ele passou a viver menos. Mas então o homem vivia menos 900 anos. Isso é fato. A gente não pode querer diminuir os anos só porque duvidou como viveu muito. Ele viveu porque Deus permitiu viver 900 anos. Agora, quem chega a 90 já é uma maravilha. Quem chega a 101, bênção pura. Mas a idade, o que é que o salmista diz lá? A Bíblia diz assim, agora a idade do homem será de 70 a 80 anos. O que passa disso é cansado e enfado. Cansaço e enfado. Então, por que determinou? Porque a idade no passado era diferente. E tanto é que ele diz que no milênio as pessoas viverão como antes. E disse que no milênio um jovem será de 100 anos. O jovem será de 100 anos. Ou seja, o homem vai voltar a viver como no tempo que Deus criou o homem. Vai voltar a viver muito. Então a gente, às vezes, tem muita gente lutando para explicar esses anos que eram anos menores e tal. Mas não existe nenhuma explicação, biblicamente, nem historicamente, para esses anos que a pessoa viveu 960 anos. Só pode dizer que a pessoa tinha saúde, comia só coisa saudável, andava muito para caçar, fazer exercício, não comia fast food, não comia sanduíche, nem batata frita, nem refrigerante. Talvez se não fizer nada disso, ainda vive mais uns 70, 80, Coca-Cola. Então, é claro que a alimentação era mais saudável, né? E também, lá naquele tempo, todo homem que trabalhava correndo atrás de animal para pegar, no campo, trabalhava muito. E aí tinha mais saúde, tinha músculo, tinha musculatura. E hoje ainda é tudo acabadinho. Com 30 anos já está pronto para morrer. Já está com depressão.